Se tem uma pergunta que vira e mexe, o pessoal chega aqui no canal para me perguntar Gabriel, qual as principais diferenças entre o A-pop e o K-pop? O A-pop, para quem não sabe, é o pop americano e o K-pop, o pop da Coreia, né? Como o K-pop está em ascensão demais, ele acaba chamando muita atenção e colocando essa questão na cabeça das pessoas, principalmente quando a gente leva em consideração o tipo de som que os dois abordam, né? Você vê que ali tem muita música eletrônica envolvida, tem influências de diversos tipos de música, tanto no K-pop quanto no pop americano, o que são as similaridades, mas existem determinados pontos que são cruciais para definir a diferença deles e a gente vai falar disso daqui hoje. Antes da gente começar, você já sabe, né? Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Vamos começar aí já com um dos primeiros pontos principais dessa diferença, que é a seleção dos artistas, né? O processo de seleção. No American Pop, no pop americano, normalmente a gente tem os artistas sendo selecionados pelos seus talentos naturais. Eles às vezes fazem audições para empresários de gravadoras, a gravadora gosta da voz, vai lá e contrata eles. Não tem exatamente um background em que esses artistas fizeram coisas para poder aprimorar os seus talentos, entende? Tende a ser uma coisa mais naturalizada. No caso do K-pop, não. Os idols do K-pop, eles podem ser escolhidos por diversas razões para participar oficialmente de um grupo ou ser um ato solo. Isso vai de coisas como, por exemplo, a imagem do artista, se ele é bonito, né? Isso vale como uma coisa para se tornar um visual do grupo. A gente pode citar, por exemplo, pessoas de outras nacionalidades entrando em grupos de K-pop para fazer de certa forma o negócio uma coisa mais globalizada, né? Também tem essa questão mais estratégica. Mas definitivamente, os aspirantes a idols não precisam ter um talento imenso a partir do momento ali que eles começam a pensar que eles querem ser idols, porque antes deles fazerem as estreias musicais, eles ainda vão ter que estudar demais para conseguir oficialmente ser aceito numa empresa de entretenimento. Já entramos aí no segundo ponto, que é o sistema de trainees, que é oficialmente esse treinamento que eles recebem para se tornar artistas, coisa que não acontece definitivamente na indústria americana. Grupos populares como, por exemplo, The Spice Girls e os Backstreet Boys foram formados por meio de audições abertas e estrearam em 1 e 2 anos aí à frente do que eles se juntaram. O K-pop não é assim que funciona. O K-pop, ele assina com uma empresa de entretenimento e ele vai para o treinamento e continua fazendo os seus treinamentos. Quando a gravadora sentir que eles estão oficialmente bons, que eles estão oficialmente preparados, aí sim esses artistas estreiam. E isso a gente tem diversos relatos de pessoas que não estrearam e ficaram 10 anos. A gente teve pessoas que ficaram 10 anos para poder estrear. A gente tem pessoas que ficam 5, 7 anos para poder estrear. Depende de como a empresa enxerga aquela pessoa no aspecto do seu preparo. Terceiro ponto aí que é extremamente importante é o conjunto das habilidades, o que essa pessoa consegue fazer. No pop americano, a gente percebe que a voz é definitivamente o ponto principal para fazer com que esses artistas se deem bem na carreira. Dança, presença de palco, boa comunicação, isso é extremamente secundário para os americanos quando se fala em música pop. No caso do K-pop é o contrário. O artista pode cantar pouco, mas ele tem que ter outras coisas para poder ser mais chamativo. Então, dança, boa comunicação, tudo isso é levado extremamente em consideração. Um exemplo disso que a gente tem é o grupo SHINee, que hoje é um dos grupos vocais mais interessantes do K-pop, né? Que eles falaram que eles eram tão maus cantores no começo que eles eram previstos para debutarem como artistas de rap e que eles foram fazendo aulas de canto até conseguir oficialmente deixar a voz deles boa no ponto deles conseguirem fazer bons cantos na música. Então eles evoluíram demais até isso acontecer por esses treinamentos que eles fizeram. Os idols do K-pop podem não ter as mesmas expectativas em relação às suas habilidades de canto que os artistas americanos, mas eles são obrigados a ter uma gama mais ampla de talentos.
Isso inclui atuar, apresentar-se bem, ser muito eloquente, principalmente dançar. Para alguns idols, cantar é o ponto de partida, só que não é o que vai fazer você se sustentar na indústria do K-pop. Quarto ponto, a vida útil na sua carreira. Esse talvez seja o ponto principal de diferença entre o American Pop e o K-pop. Uma das razões que esses idols precisam ter muitos talentos é exatamente pela curta vida que eles possuem como grupo quando eles são lançados. A carreira da maioria dos idols dura apenas enquanto a sua juventude e boa aparência funciona, porque afinal de contas essa é a maior ênfase do K-pop, a aparência. Isso soa até meio absurdo, né, gente? Mas é assim que funciona o negócio. Isso é algo especialmente verdadeiro para os membros visuais dos grupos de K-pop, que podem não ser fortes vocalmente enquanto os outros, né? Mas no caso eles são o que chamam a atenção da beleza do grupo. Normalmente no K-pop, quando eles batem 30 anos, a popularidade deles cai absurdamente. E a partir daí eles começam a deixar as suas carreiras de artista. Coisa completamente oposta, por exemplo, no mercado americano, que a gente tem exemplos de diversas lendas musicais que estão até hoje aí na ativa com 60 anos lançando discos e sendo mainstream. Outro ponto também que a gente precisa debater é a questão da composição musical desses artistas, o quanto eles têm a possibilidade de se expressarem na sua arte. Normalmente os artistas americanos, eles têm sim um controle criativo feito pela gravadora, onde muitos às vezes não compõem nunca na sua carreira e eles apenas interpretam canções de outras pessoas que são pré-escolhidas. A mesma coisa acontece no K-pop, só que diferente nos Estados Unidos, alguns artistas em determinado ponto conseguem furar essa bolha e tomar as rédeas de frente da composição musical dos seus trabalhos, coisa que não acontece quase nunca dentro do K-pop. Isso é muito raro de acontecer. Como os dias de trainee de um idol giram em torno de cantar e dançar e não de composição musical, eles geralmente não aprendem ou têm chance de compor até o final de suas carreiras. Um exemplo aí que a gente pode pegar como quem conseguiu fazer isso é definitivamente o BTS. E eles compõem, produzem suas faixas, mas não tudo, obviamente, mas mesmo assim já é um diferencial que a gente espera que mude daqui a um tempo dentro da indústria do K-pop. Em sexto lugar, mais um ponto que muita gente nem imagina, os rótulos de lealdade, como eles são leais às empresas de entretenimento que produzem eles. Diferente dos americanos, que tratam realmente a empresa onde eles trabalham como uma gravadora, como uma empresa, como simplesmente algo que vai me dar dinheiro e eu vou dar dinheiro para eles, no K-pop, no caso, eles criam relações bem mais íntimas com as suas empresas de entretenimento. Não tem tanto essa superficialidade que a gente percebe que a indústria americana faz dos negócios são negócios. No K-pop, por exemplo, um grande esforço é feito para criar um ambiente familiar dentro de cada empresa. Grandes empresas de entretenimento de K-pop, como a S&M Entertainment, realizam shows para sua família S&M, nos quais suas estrelas maiores em ascensão se reúnem e se apresentam para promover a empresa como um todo. A maioria das empresas de pop americano, como eu disse, não fazem isso. A penúltima e uma também dos pontos mais importantes são os idiomas trabalhados nas músicas. Normalmente no pop americano eles tendem a fazer somente inglês em tudo, né? Uma vez ou outra soltam um espanholzinho ali e tal. Afinal de contas, o inglês é uma língua bem universal, é a língua mais falada no mundo. Mas isso se difere muito do K-pop, porque além oficialmente do que eles fazem em coreano, eles também produzem trabalhos em japonês, chinês e também em inglês. Essa questão dos artistas conseguirem fazer trabalhos em que eles comuniquem em várias línguas é muito importante, porque faz com que o público se relacione com eles mais intensamente. Diferente normalmente de países aí que recebem música em inglês e o pessoal não fala inglês. Um exemplo aqui no Brasil, né? Quantas pessoas falam inglês aí que vocês conhecem? Entende? É muito pouco perante o resto do mundo. Então tem uma pessoa que canta o seu idioma que você vai entender, é o diferencial, entendeu?
É por isso, definitivamente, também que os EPs se tornaram o novo álbum para o K-pop. Por quê? Diferente normalmente das eras que esses artistas trabalham, né, no caso americanos, os artistas lançam um grande álbum, promovem aquele álbum por um determinado tempo e depois eles somem. Normalmente o K-pop lança um EP, né, ou um álbum, normalmente é um EP com menos faixas, promovem por um determinado período e depois lançam outro com menos faixas e iniciam uma outra era. Isso é muito importante porque, como eles não têm tanta longevidade, eles conseguem construir a sua história com muito mais coisa em menos tempo. Diferente do americano, que normalmente lança um CD e some, né? E Ana, tudo bom, querido? E definitivamente o último lugar já é essa ponte que eu puxei aí, né? O fato dos hiatos. O hiato, ele é esse momento de pausa que o artista faz e fica de boa ou vai fazer outras coisas, ele sai do vínculo da mídia, né? E normalmente os artistas de K-pop fazem isso, só que, como eu disse, por um tempo muito mais curto de tempo, para que eles realmente descansem e logo depois comecem uma nova era, já ali rapidamente depois do último trabalho que eles fizeram. Normalmente na América do Norte a gente vê as pessoas lançando CD e sumindo. 6 anos, tudo bom, Rihanna? E aí fica assim, gente, é assim que a gente vive a vida. Às vezes é melhor ser fã de K-pop do que ser fã de A-pop, gente. Fã de A-pop sofre, vocês não entendem. Isso aqui eu espero que vocês matem a curiosidade de vocês e que, assim, consigam dar mais crédito para esses artistas de K-pop que tanto o pessoal julga por aí, alright? Ó, um mega beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.